Estamos em uma série, Alma Próspera. E durante todos esses domingos dessa série, sementes caíram no nosso coração. Amém? E essas sementes, elas geram algo de Deus nas nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E quando nós deixamos essa palavra atingir o nosso coração, essa palavra corta o que precisa ser cortado. Essa palavra edifica, essa palavra constrói dentro de nós. Nós começamos a série que é de dentro para fora. Dentro de nós pode gerar tudo lá fora. E tudo como Deus realmente quer. E por isso estamos renovando a nossa mente. E hoje, essa palavra, ela foi muito impactante para mim. E eu acho que é uma revelação de Deus, das verdades eternas dele. E a alma próspera, como já nós vimos durante toda essa série, ela é uma plenitude dentro da gente. É uma confiança dentro da gente, né? Confiança e fé foi visto na outra vez. Então, uma abundância dentro da gente. E quando ela acontece dentro da gente, ela gera fora de nós as coisas boas, ou se nós não cuidarmos das coisas ruins. Então, tudo tem a ver com vivermos de acordo com a identidade de quem nós somos. Quem que é o nosso pai? Quem que é seu pai? O seu pai aqui terreno foi para esta terra. Mas o verdadeiro pai que é Deus, essa nova identidade, nós fomos adotados por Deus. E agora precisamos viver nessa identidade de filho. E essa identidade de filho, ela traz herança do pai, para os filhos se apropriarem da sua herança. E nós também vimos que pobreza e prosperidade nada tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com mentalidade, que pode ter uma mentalidade de pobreza e que atrai a pobreza, uma mentalidade de miséria, uma mentalidade de escassez, e isso tudo atrai. Você pode não se lembrar das palavras, mas elas são sementes que caem no seu coração, e você recebeu luz da palavra. Você ouviu uma maneira nova para andar, reconheceu, espero, que se você tinha uma mentalidade ou de ganância ou de pobreza, os dois extremos não são bons, mas aquele também que tenha da miséria, da escassez, aquilo rodeia, permeia ele. E eu devo ter já contado esse testemunho aqui, mas ele foi muito marcante na minha vida nesse assunto. Porque havia sobre minha vida uma mentalidade de escassez. Havia na vida do meu pai uma mentalidade de escassez. Meu pai, a frase que a gente mais ouvia dele é não dá, não, esse ano não. Minha mãe queria comprar os presentes do Natal e ano após ano eu escutava, não dá, esse ano está apertado, não dá. E minha mãe então pegava escondidos dele e comprava algumas coisas, nunca nos deixou sem. Mas era sempre assim, o pai dizia, vou levar vocês para a praia, nunca dava. A gente foi depois que eu casei e aí ele foi junto. Essa mentalidade, ela permeava a minha vida. Então, eu queria guardar, não era a mesma do meu marido era totalmente contrário. Mas eu queria guardar, eu ouvia falar de poupança, mas poupança para mim era uma utopia. Utopia não existia, porque eu nunca conseguia. Não conseguia guardar um centavo, não conseguia guardar. E aquilo era tão forte que a minha vida era tomada daquilo. E quando você conhece a Jesus, você começa a querer ser livre. E aí, então o Espírito Santo veio e me mostrou que havia uma mensagem dentro de mim, de escassez, impregnada em mim. E ela servia como um imã para atrair realmente. E aí então a verdade chegou e libertou. Eu fiquei livre daquela mentalidade de escassez. Aquela sensação dentro da gente que nunca dá. Era uma sensação tão forte, ela foi embora. Por isso nós estamos trabalhando nessa série, para ser livre.
E a alma próspera, ela prospera nos relacionamentos, ela prospera financeiramente e também nós aproveitamos na nossa saúde. Em Tiago 1:2 diz: recebam com mansidão a palavra implantada em vós, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. A palavra que nós temos recebido. Então a palavra que vai transformar as mentiras que nós acreditávamos, substituindo pelas verdades de Deus, de quem nós somos em Deus e o que nós podemos em Deus. Então a vontade de Deus é que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E essa alma próspera, ela é livre. E hoje eu quero falar de duas áreas que são importantes para alcançarmos a liberdade. São duas áreas que, se você acolher a palavra, você vai alcançar a prosperidade nisso, da alma próspera. E aí nós vamos falar primeiramente do trabalho. Vamos olhar nessa manhã a nossa vida a respeito do nosso trabalho. Porque quando nós viemos para Jesus, muitas coisas somos iguais lá no mundo. Mas nós precisamos renovar a nossa mente com a verdade de Deus na área. Então agora nós vamos pensar sobre o trabalho. Cada um pense no trabalho que você faz, é isso que nós vamos falar. E depois o descanso. Essas duas coisas, essas duas áreas da nossa vida que precisam ser expostas diante da palavra de Deus. Deus liberou um destino para a humanidade. Ele disse: vão, multipliquem, encham a terra, dominem a terra. Deus deu esse destino para Adão e para Eva. Só que, olha bem, eles estavam no paraíso, onde Deus criou essa terra aqui. Onde Deus criou. Então Deus criou para que o reino dele se expandisse. E eles iam enchendo a terra do reino de Deus, das coisas de Deus, dos preceitos de Deus. Mas quando Adão e Eva pecaram, o governo de Deus foi abalado ali, na vida deles. Eles saíram de debaixo do governo de Deus e passaram então a andar debaixo do seu governo. E aí então nós vemos todo o prejuízo, né? Olhando com os nossos olhos diante do mundo. Então não mais Deus aparentemente reina neste mundo, mas sim a maldade, o poder do maligno alcançando. Quando nós vemos tantos evangélicos, mas nós não vemos o efeito do cristianismo diante do nosso Brasil. Então, não há a diferença que poderia fazer no mundo espiritual que chegasse até o mundo físico. Porque o reino de Deus é para ser implantado. E ele começa dentro de nós, reinando na minha vida, na minha casa, e assim por diante, ele vai. Então, depois que o homem pecou, nós vamos ver aqui em Gênesis 1:28, diz assim: e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja. Vemos aqui que Deus disse para eles dominarem ali, sobre toda a terra ali. Então, o trabalho foi dado ao homem antes da queda. Mas a diferença do trabalho é que depois do pecado, o trabalho se tornou fadiga. O trabalho se tornou uma coisa mais difícil. Chega às vezes uma segunda-feira, de novo tem que trabalhar. É sexta-feira. O trabalho tornou-se isso. E como as nossas vidas precisavam ser resgatadas pelo poder da cruz de Jesus, a nossa área do trabalho precisa sair dessa maldição e entrar naquilo que Deus planejou, porque o trabalho Deus fez antes da queda do homem. Então Deus diz: eis que lhe dou. Deus deu um jardim plantado. O Éden estava pronto. Eles não trabalhavam por comida, preste bem atenção. Eles não trabalhavam por comida, por salários, por recursos. Tudo o Pai lhes dava de graça. E eles trabalhavam para espalhar o reino de Deus. Mas aí com
com a queda, lá em Gênesis 3, 17 e 19, diz: a terra dará espinhos, com o suor do rosto vai trabalhar. Essa dificuldade, essa coisa, né? Essa fadiga aí do próprio trabalho. Então, quando o homem caiu, o trabalho foi amaldiçoado. E agora que Jesus vem, Ele nos salva a nossa vida do inferno, Ele nos dá a eternidade para entrarmos, mas também é uma herança, nós podemos trazer o nosso trabalho de baixo, tirar ele da maldição que havia sobre o trabalho. Você concorda comigo? Que quando Deus disse, agora do suor do teu rosto tu vai ter o teu trabalho, espinhos e abrolhos nascerão. Antes era só um jardim, espinhos e abrolhos vai nascer ali. Então o trabalho ficou debaixo de uma maldição, e nós precisamos rever as nossas vidas nessa área, para sairmos da maldição do trabalho e trabalhar por algo melhor, e trabalhar com uma alegria maior, e trabalhar entendendo como eu vou trabalhar. Então, se você já está entendendo, já vai abrindo seu coração muito mais para entender essa revelação de Deus. Então, quando o homem ele caiu, então o trabalho ficou de uma certa maneira amaldiçoado. E aí o que entrou junto com o trabalho? Que é gerado pela maldição, o medo, a preocupação, a ansiedade. Deus não planejou isso para nós. E Jesus na cruz conquistou o impossível para nós. Por que você trabalha? Pense um pouquinho. Por que você trabalha? Pelo que você trabalha? Será que você trabalha pelo motivo certo? Pela motivação certa? Na palavra que temos ouvido, ficou bem claro que a alma próspera, ela nos mostra que é a nossa identidade, e ela mostra que nós temos um propósito, e a gente entende lá dentro do nosso coração, e nós temos um destino. E então a Bíblia nos diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Será que o seu trabalho, quando você atende pessoas, se é que você faz isso, você faz, e lá a glória de Deus, você trabalha para a glória de Deus ou você trabalha para a sua glória? A Bíblia diz que fomos criados para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado aonde nós estivermos. Você continua trabalhando no trabalho amaldiçoado, ou Jesus já redimiu? Quando você se converteu, você vê diferente o seu trabalho. Se não aconteceu ainda, essa seria a sua oportunidade. Por que nós trabalhamos? Por dinheiro? Ou por algo que Deus colocou em nossas mãos? A oportunidade, a finalidade do trabalho é o dinheiro. Tudo aquilo que você faz, seja ajudando a pessoa no seu trabalho, tem pessoas que lidam diretamente com a pessoa. Você faz para ganhar o seu dinheiro, ou você faz? Qual a motivação? Qual a motivação? Seja uma cabeleireira, qual a motivação? Ai, quero arrumar esses cabelos tudo para receber o dinheiro. Ou você pensa, poxa, essa pessoa precisa disso. Eu vou fazer o meu melhor para ela, porque ela precisa disso. E assim em qualquer outra profissão. Você trabalha por necessidade, pelas preocupações com a vida? Esse é o motivo de você trabalhar? Deixa o Espírito Santo responder por que você trabalha. Se nós não, você trabalha porque se você se preocupa, se vai ter o que comer, se vai ter o que vestir. Mas tem um texto da palavra de Deus que diz assim, não vos preocupeis com essas coisas. Essas básicas. Deus prometeu que as coisas básicas já seriam nossas. Ele já supriria. Nós não se preocupe com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Por que nós andamos muitas vezes ao contrário do que está escrito? Não se preocupe com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Não está dizendo para você não trabalhar. Está dizendo para você não se preocupar, porque Deus cuida dessas coisas. Ele disse, olha os pássaros. Não recolhem nem celeiros, eles estão lá. Olha os lírios do campo lá. Nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. E assim Jesus fala tantas coisas
para nos dar tranquilidade. Essa preocupação, ela faz parte do trabalho amaldiçoado. Você trabalha por necessidade. Você trabalha por qual desses motivos? Por dinheiro? Por necessidade? Por qual desses motivos? Se você trabalha com algum desses que eu mencionei, você ainda está com a maldição do trabalho. E pode ser resgatado pela fé em Jesus e aceitando a verdade. Então a palavra labuta significa trabalhar extremamente duro e incansável. E deriva de um verbo que é resistir, que é lutar, que é batalhar, que é ralar. Muita dificuldade. E nesse contexto, o trabalho está debaixo dessa maldição. A labuta é uma força espiritual opressiva que vem sobre as pessoas. Deus, Ele não se impressiona o quanto você trabalha. Se isso impede de você servir a Ele, você pode trabalhar até se matar. Se isso não servir, se isso impede você de servir a Ele, Deus vai dizer, então acho melhor você ter um pouco menos e me servir, porque eu vou ser sua vida eterna. Todas essas coisas vão se desfazer. Então Jesus veio para redimir o trabalho, colocar o trabalho debaixo do propósito de Deus. Nos libertar do trabalho amaldiçoado e nos colocar de volta para o propósito. E nós não nascemos para trabalhar por necessidade. Diga, eu não nasci para trabalhar por necessidade. Nascemos para trabalhar a fim de cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Em Mateus 6,33 fala assim, buscar em primeiro lugar o reino. E Ele quer nos levar de volta no Éden. Se o trabalho foi amaldiçoado, Jesus veio para tirar a maldição. Ele quer nos levar de volta ao Éden, onde Ele diz assim, eu vou cuidar de você. Eu vou te alimentar, eu não vou deixar faltar. Mas Ele diz assim, me reconheça como um pai. E que você é meu filho. E o trabalho, ele não pode ser um fim para viver. Ele não pode ser a razão da minha vida. Ele é um meio pela qual você cumpre o propósito de Deus. Então, se você cumpre o propósito de Deus lá em advocacia, ou sei lá, qualquer trabalho, lá você deve cumprir um propósito de Deus para cuidar das pessoas e das coisas das pessoas. E a maioria das pessoas acreditam nessa mentira, que o trabalho é a razão de viver. E aí eles convivem com a ansiedade, com a preocupação, como se fosse a única coisa na vida. Mas o caminho de Deus, ele é muito mais alto. Jesus veio resgatar dessa maldição, a fim de que nos tornemos essas almas prósperas, recebendo a verdade de Deus. Então o trabalho é uma missão aqui na terra. E eu vou fazer para Deus. Eu vou servir as pessoas no trabalho para Deus. E eu vou para o trabalho para servir a Deus lá. Aonde as pessoas precisam, com o que a cidade precisa. Você não está a serviço da cidade, você está a serviço do Criador. E lá você deve fazer, você tem um propósito. Seu trabalho não é para suprir suas necessidades, é para você cumprir um propósito de Deus. Seja livre. O Salmo 127 diz, se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, o trabalho dos guardas é completamente inútil. Será inútil trabalhar de sol a sol, acordar de madrugada, dormir altas horas da noite, comer o pão amassado com o suor do rosto, pois o Senhor dá o sustento a seus amados, mesmo enquanto eles dormem. Salmo 127 está mostrando essas verdades. E a alma próspera, nós vimos que ela confia. A alma próspera trabalha para trazer o reino de Deus nos lugares. A diferença de quem é do reino e quem não é. Precisa fazer diferença aonde nós estivermos trabalhando. Precisa fazer uma diferença. Precisa ser um abençoador. Precisa ser alguém que não é daqui, como diz a Bíblia. Nós não somos daqui, somos do céu. Então aonde nós estivermos. Por isso que
falam assim, 1%. Ganhar 1% da cidade, porque 1% é uma quantia que faz a diferença lá na sociedade. Eu preciso viver e ser livre para mostrar a liberdade e para servir. E o trabalho deixar de ser enfado e canseira, mas ser um propósito. Você concorda comigo que isso é diferente? Que você vai acordar a cada segunda-feira diferente, você concorda? Porque sair de casa, mais um dia, mas sair de casa, Senhor, eu vou te servir hoje. Vou te servir hoje, Senhor. E daí o teu trabalho nunca vai ser em vão. Mesmo que as pessoas não reconheçam. Não vai ser em vão porque você está fazendo como para Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então, nós estamos falando de motivação do coração, de confiança, de fé, de entrega, de vida cristã na prática. E não só a vida cristã no dia do culto. É a igreja lá fora. É os pequenos cristos lá fora, na sociedade. Mostrando um facho de luz do reino. Então esse é o trabalho. Aí você pensa aí, se o seu trabalho, ele está ainda na maldição, ou hoje você vai tirar. E vai colocar ele no verdadeiro propósito, porque você trabalha. Se você entender essa palavra, amanhã, você vai sair de casa alegre, feliz. E a outra coisa, então, é trabalhar. Deus fez antes do homem ter a queda. O descanso. Nós precisamos renovar nossa mente a respeito do descanso. Sabe que o descanso é um mandamento de Deus? É um mandamento de Deus. Como está lá também, quem quiser comer que trabalhe, o trabalho é algo que precisa fazer. Mas o descanso também é um mandamento que precisa ser obedecido. É um mandamento de Deus, o descanso. E aí por isso que Deus instituiu o sábado. Só que a única diferença hoje para nós é que como a nossa vida é voltada toda para Jesus no Novo Testamento, todos os dias são do Senhor para nós. E nós vamos manifestar a glória dele todos os dias. Então, se você tem o sábado, lá que você vai tirar aquele dia de descanso, senão o sábado pode ser lá na quarta-feira, lá na terça-feira, lá no domingo. Mas você precisa tirar o sábado. Você entendeu? O sábado foi colocado por Deus. Colocado por Deus, foi instituído por Deus. Sabe que não foi nem dos 10 mandamentos? Ele foi lá na criação, na hora que o fabricante fabricou o homem, essa máquina humana. Ele fabricou e ele já colocou no manual. E ele até deu um exemplo. Deus não precisava descansar, mas diz a Bíblia, e Deus descansou. Para dar o exemplo. Então, não está nos 10 mandamentos. Lá nos 10 mandamentos está escrito assim, lembra-te do dia de sábado. Então, descansar é um mandamento de Deus. E se você não tirar isso, e é um mandamento a cada quanto tempo? A cada semana. A cada semana. É como se o teu carro ele só anda com tantos quilômetros e a gasolina vai acabar. O homem também, em uma semana, Deus já instituiu, não é um mês, é uma semana. Então o descanso, relacionado com o trabalho está o descanso. Da mesma maneira que temos o mandamento de trabalhar, também tem o mandamento de descansar. Em Êxodo 29, versículo 9 diz: 6 dias trabalhará e fará toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor. Nesse dia não fará trabalho algum, nem tu, nem teus filhos, nem tuas filhas, nem teus servos e animais. Segue nessa linha. E daí, como é que você está? Você reconhece? Nós estamos renovando a nossa mente diante da verdade de Deus, não diante do que o mundo apresenta. Então Deus deu um mandamento e logo depois ele disse, lembra-te do dia de sábado, depois que o povo saiu do Egito.
Porque lá eles eram escravos, lá eles trabalhavam direto, eles não tinham descanso, estavam na escravidão. E Deus deu os 10 mandamentos logo após saírem da escravidão do Egito. E falou, agora, ó, povo, vocês sabem que vocês trabalhavam que nem um escravo lá, né? Agora eu tirei vocês da escravidão, só que lembrem do sábado. Lembrem do dia de sábado. Então, Deus deu esse mandamento. E na nova aliança, então, todos os dias são dias do Senhor para nós. Você concorda com isso? Todos os dias são santos ao Senhor. Todos os dias. Mas um dia nós precisamos. Se você quer tirar o sábado com este nome, você pode tirar. Se você não consegue, mas um dia é um mandamento. Você vai exercer fé, você vai falar com Deus e vai crer que Deus vai providenciar para a sua vida. Porque você é como uma máquina que Deus fez para andar tantos quilômetros. Quantas vezes você já esteve, por exemplo, nessa correria da vida? Você estava em casa, mas não estava. Estava conversando com a pessoa, mas não estava. Quantas vezes? Estava em um lugar, mas estava desligado. Até passeou com os filhos, mas não estava. Não estava presente, estava ali o corpo presente, mas a alma estava longe. E nós temos uma sociedade que empurra. Uma sociedade de que eles chamam que tem uns que tem o pensamento acelerado. Acelerado não consegue parar. Pois bem, o cristão pelo menos deve entender isso. O mandamento de Deus, Deus já sabia todas as coisas. E muitas vezes nós não sabemos descansar. Aí tipo assim, hoje eu não estou trabalhando, mas eu vou ter que achar alguma coisa para fazer. Não é verdade que é assim? Nós não sabemos descansar. E eu tive que aprender. Tinha a pastora Janete e nós não conseguimos ficar sem fazer nada. Ela dizia, Sueli, eu não consigo. Ela falou, vamos aprender, vamos sentar aqui para não fazer nada. Vamos sentar para não fazer nada. Aí tinha que aprender a fazer isso. Porque Deus mandou. Porque Deus mandou. Então nós temos que aprender. Perderam a capacidade de se divertir com as coisas simples da vida. Não sabe mais contemplar o belo ao seu redor. Sabe, a paisagem que Deus fez tão maravilhosa, já nem enxerga mais, porque só enxerga um monte de outras coisas. E tem que voltar a aprender, a ver tudo que Deus mostrou para os lírios do campo, as aves do céu. Tem que aprender. Na Nova Criatura nós colocamos um devocional, contemplar o belo, olhando os lírios do campo. Presenciar tudo que Deus trouxe, né? Então, tirar um descanso é viver de acordo com a instrução de Deus e não de acordo com a nossa cabeça. Não, eu não posso, Deus, tu sabe que eu não posso. É um mandamento dele. Ele sabe, ele deu e ele tem a última palavra. E tem um historiador chamado Thomas Carrel, e ele descreve algo dessa conexão entre a liberdade e o sábado. Ele diz assim: nenhuma sociedade antiga anterior aos judeus teve um dia de descanso. Nenhuma sociedade. Só os judeus que tinham o dia de descanso. O Deus que fez o universo e descansou nos ordena a fazer o mesmo, chamando-nos para uma restauração semanal de oração, estudo e renovação, descanso da mente e criatividade. As conexões com a liberdade e a criatividade estão logo abaixo da superfície desse mandamento. O lazer é apropriado para o povo livre. Esse povo liberto recentemente vê se estabelecendo essa quieta celebração semanal de sua liberdade. O lazer é o fundamento necessário da criatividade e as pessoas livres devem imitar para ter uma criatividade de Deus. O sábado é certamente uma das recomendações mais simples e saudáveis que Deus ensinou. Não tenho pretensão, diz ele, de impor comportamentos para a sua vida, mas de chamar sua atenção para a instrução do Senhor. Você precisa descansar, você precisa tirar tempo para o Senhor, para a sua família e para o seu lazer. E muitas vezes nós falamos, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Primeiro você vai obedecer a Deus. E depois
Deus vai colocar criatividade, Deus vai colocar sabedoria para você lidar durante a semana. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas com Ele trouxe a responsabilidade das nossas escolhas. Que valerá o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E perder a sua alma. Então, um trabalho constante, sem nunca descansar, não é plano de Deus. E não é um mês, é toda semana. Se você não fizer, você está falhando em obedecer. E esse corpo, ele vai reclamar. Ele vai dar um grito numa doença, num estresse, numa depressão. Ele vai dar o grito porque o corpo não aguenta. Deus já sabe disso. Porque Ele fez, o homem, ele sabia disso. Ele já colocou antes mesmo. Porque Deus já sabia o fim desde o começo. E nós precisamos renovar a nossa mente com a verdade e praticar. Se você estiver entendendo, eu penso que você está desejando chegar o dia de amanhã. E você já está planejando o seu descanso da semana que vem. Se você estiver entendendo. Porque se você não praticar, nada vale. Jesus falou que é como construir a casa na areia. Nada vale. E eu quero terminar lendo um texto de Isaías 9. Se você quiser se colocar de pé. Esse texto aqui, Deus nos fala. E Ele diz assim, Ele está falando ali, o profeta Isaías está falando. Fizestes crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os seus bens na batalha. Olha só esse versículo, ele diz assim, que fizestes crescer a nação. Aumentastes a alegria deles diante de ti, como eles, quando eles se alegram na colheita. Quando eles se alegram com o que eles ganham, com o seu salário, quando eles recebem um extra, aqui está dizendo, olha, é uma alegria diante de ti, diante do Senhor. Ele diz, esse povo aprendeu a se alegrar em Deus. Da mesma maneira que quando eles se alegravam lá nas colheitas. Às vezes não tinha colheita nenhuma. Mas aqui diz que tu aumentastes a sua alegria. Como quando tinha colheita ou quando eles dividiam os despojos da batalha. Uma alegria tomando conta do coração, porque você é livre. Você é uma alma próspera. Há uma liberdade. Não há mentira dizendo que você não vai conseguir se relacionar. Os teus relacionamentos nunca vão dar certos. Você não está mais preso a essas mentiras. Os seus negócios, você vai ser isso mesmo. Você não está mais preso a essas mentiras. Porque você é livre. A alma próspera não deixa essas mentiras. A alma próspera tem uma alegria. E eu convido você a desejar nesse momento ser livre no que falta diante dessa palavra. Nós vimos sobre a pobreza e a ganância. Nem a pobreza e nem a ganância, onde opera a ação de Mamon, que amarra as pessoas, que uma entidade que está por trás de todo esse sistema que aprisiona as pessoas. Em toda essa série foi visto muitas coisas e nossas mentes foram renovadas. Eu não estava aqui, que eu estava em Tijucas, mas muitas vezes estive aqui, porque eu venho de manhã aqui geralmente e de noite lá. Mas acompanhei toda a série. Nós não estamos mais no mesmo lugar. Nós renovamos a nossa mente, segundo a palavra de Deus. E hoje é o trabalho e o descanso. São essas duas respostas que nós precisamos dar para Deus. Sobre o trabalho. Você reconheceu se você trabalha no trabalho amaldiçoado? Se você quiser curvar sua cabeça, feche os seus olhos e responda essa palavra.
Você precisa ter uma atitude diante de Deus. Uma atitude diante de Deus. Se você reconheceu que o trabalho para você, você trabalha por necessidade, você trabalha por dinheiro, você está dentro do trabalho amaldiçoado. Sai agora pela fé. Diga: eu rejeito na minha vida. O trabalho para mim vai ser um propósito de vida, para servir as pessoas. E o dinheiro vai ser uma creche que vai vir na minha vida, porque as minhas necessidades o Senhor supre. Vá proclamando e vá se colocando e se posicionando como um filho de Deus. Um filho que tem um pai, que tem todas as riquezas. Um pai que pode todas as coisas. Que pode prosperar seus relacionamentos. Que pode trazer o amor abundante na sua casa. O amor vai fluindo no seu lar. Porque não há escassez de amor. Você tem provisão para a sua saúde também. Crescer em receber essa provisão da prosperidade na saúde. E a prosperidade financeira. Qual é o limite de Deus? Qual é o limite? Por que Deus limitaria para os seus filhos? Porque o Pai, que tem todas as riquezas desse mundo, Ele limitaria. Nós vimos com o pastor Juliano sobre o rio. Quem faz bom uso, se é fiel no pouco, sobre o muito que vai colocar. Nós somos filhos. E o Pai tem todas as riquezas. Não há o porquê o Pai reter, a não ser que nós não andemos nas verdades dEle. Não cremos no que Ele tem, do que Ele faz. Qual é o pai que não quer ver o seu filho prosperar? Deus quer, a vontade dEle é perfeita e agradável. Um povo próspero. Mas começa de dentro para fora. Vá se posicionando. Agora responda ao Senhor sobre o descanso. Você é aquele que tem negligenciado. Você tem ignorado o sábado. Você tem ignorado o dia do descanso. Se arrependa. Se arrependa de ir contra os preceitos de Deus. Hoje você está renovando a sua mente nesta área. O descanso é mandamento de Deus. Reconheça diante do Senhor. E receba essa verdade. Se posicione o que é que você vai fazer depois de ouvir isso. Deus falou para aquele povo saindo da escravidão. Lembra-te do dia de sábado. Se você hoje tinha o trabalho como uma escravidão, um trabalho amaldiçoado, porque tem que trabalhar, porque tem que trabalhar. Mas Jesus veio para resgatar da maldição. O trabalho hoje é para cumprir um propósito na terra. Servir a Deus e servir as pessoas. Se posicione diante de Deus. O que é que você vai fazer amanhã? A hora que você for para o seu trabalho. Talvez mulher, você não trabalha fora. E o seu trabalho é na sua casa. Pois bem, o seu trabalho é na sua casa. Você vai limpar para servir aos homens e a Deus. A seu marido, a seus filhos. É um trabalho. Você faz para quê? Limpar a casa para quê? Porque tem que limpar. Ou a alegria de limpar para servir. De fazer comida para servir. Se você estava debaixo desse jugo, uma aflição tão grande no seu coração, que você não está conseguindo nem olhar mais para as panelas. Você quer receber a liberdade nessa manhã? Eu penso que tem pessoas aqui que toda segunda-feira é um suplício. Você está sendo livre nessa manhã
Porque amanhã você vai começar a servir a Deus e as pessoas. Em todos os lugares. Dessa cidade, das proximidades. Um povo sai desse lugar para servir. Um povo sai desse lugar para servir.